sobre o reino de Deus e aprendemos que o reino de Deus é o domínio de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é quando o Senhor se manifesta através das atitudes dos homens. Como eu disse aqui ministrando agora há pouco, o Senhor Jesus já veio em forma de homem na terra. Agora ele não vem mais em forma de homem na terra. Quando ele vir, ele virá como rei, glorificado, como poderoso. Mas ele continua se manifestando através da minha vida e da tua vida, que somos a sua imagem e a sua semelhança, que somos aqueles que recebemos e aceitamos e reconhecemos ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Então Jesus Cristo, quando veio, ele disse que é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. E quando nós vemos essas duas colocações, significam a mesma coisa. Na época da escrita reino de Deus e reino dos céus, não se escrevia muito reino de Deus, até mesmo pelo temor de ficar toda hora mencionando a palavra Deus. Então, trocava pela palavra céus, que simbolizava a mesma coisa. Então o Senhor Jesus falou: é chegado a vós o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. Chegou o momento que Deus veio à terra, agora não através mais de homens, profetas, que precisavam que seus pecados fossem perdoados, não mais através de pessoas que hoje estaria de pé e amanhã poderia cair, não. Agora é chegado a vós o domínio de Deus, o governo de Deus na pessoa do seu Filho, de Jesus Cristo. Então, a partir dali, Jesus deu início ao seu ministério, curando, libertando, restaurando, ressuscitando e salvando. Nós vimos ele falando para o ladrão que estava na cruz: hoje mesmo estarás comigo. Então Jesus veio e o seu objetivo principal era arrebatar, resgatar. Isto significa ser salvo, ser resgatado do pecado. O homem não tinha essa condição. Por quê? Porque o reino de Deus ainda não tinha sido implantado, dado início na terra. O homem poderia ter os seus pecados perdoados, porque havia um sacerdote que entrava no lugar santo e levava um sacrifício pedindo perdão pelo povo. Se esse sacerdote não fosse aceito, se aquele sacrifício não fosse aceito por Deus, o sacerdote era morto lá dentro do lugar santo e ninguém poderia entrar para tirá-lo de lá. Ele tinha que ser puxado por uma cordinha. E de repente o Senhor olhou a humanidade, os seres humanos, que foi feito a sua imagem e a sua semelhança, estava fora da presença dele. Precisava de um sacrifício perfeito, precisava de alguém perfeito, sem pecado, para estar de novo trazendo a intimidade de Deus ao homem. E quem veio? Jesus Cristo, implantando o reino de Deus na terra. E quando o reino de Deus chegou na terra, todas as bênçãos deste reino veio acompanhada de Jesus. E quais foram essas bênçãos que nós vimos ali? Nós vimos a cura, nós vimos libertação, nós vimos ressurreição, nós vimos prosperidade. Aqueles homens pescadores que foram pescar para sustentar suas famílias, acostumada todo dia recolher o peixe de cada dia, de repente foram surpreendidos por uma pesca grandiosa. Então as bênçãos do reino chegou até aqueles homens através da multiplicação. Por quê? Porque chegou até eles alguém que estava andando como ser humano na terra, mas tinha autoridade para intervir no mundo espiritual, porque ele era a própria autoridade no mundo espiritual. Isto significa o reino de Deus. E quando esse Senhor
esse rei, ele fez a eclésia dele, fez o grupo de senado dele, as pessoas que o representariam neste mundo, ele chamou de igreja, de eclésia, de pessoas que carregariam o seu nome, que seriam templos do Espírito Santo. E ele falou assim: Pedro, estão falando aí muitas coisas sobre mim, falam isso, isso e isso. Você, Pedro, que anda comigo, que me conhece, o que você diz que eu sou? Aí Pedro virou e falou assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Altíssimo, tu és o Cristo. Pedro, você disseste bem, diante da tua confissão de fé, eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre você, Pedro, porque um dia você vai morrer, um dia você vai pecar, tanto que Pedro negou a Jesus. Então não foi em cima do ser humano, Pedro, foi em cima da confissão de fé de Pedro, de quem Jesus era, que Jesus edificou a sua igreja. Então hoje em dia, em cima da minha confissão de fé e da sua confissão de fé, a pessoa do Senhor Jesus se manifesta no seu poder e na sua autoridade. Aí o que ele falou? Olha, a todos esses que me confessarem, que fizerem esta confissão de fé, eu tenho um reino, eu tenho bênçãos no meu reino. E não é bênçãos materiais que vocês estão vendo, é bênçãos além dessas materiais. Por quê? Na época já existia um senado, homens poderosos que diziam a respeito de um rei. Tudo que o rei falava e queria, aquele senado ia lá e praticava, e exercia e fazia cumprir. Aí Jesus falou assim: todos que me reconhecerem como Cristo, o ungido de Deus, como Senhor e como Salvador, a chave do meu reino eu vou entregar para eles. E vai ser uma chave que não vai abrir portas físicas apenas, vai abrir portas espirituais. Mas como isso? Imagino que Pedro perguntando: por quê? Porque nem as portas do inferno vai prevalecer sobre aqueles a qual eu entregar a chave do meu reino. Porque a chave do meu reino, ela é tão poderosa que ela intervém no mundo físico quando se busca no mundo espiritual. Por isso que ele disse assim: olha, todo aquele que fizer a oração deve crer que já recebeu. Marcos 11, 23 e 24. Creia que já recebeu. Você usou a tua chave, que é a oração. Você pediu ao Pai em meu nome, crede que já recebeu e assim será com você, porque você vai ter a chave. É você que vai abrir esta porta. Amém. Até aí é uma bênção saber que eu tenho a chave, saber que eu pertenço ao reino, que eu sou cidadão do reino dos céus. Agora, quando eu ando, é a imagem e a semelhança do Senhor que anda. Quando eu ando, é a manifestação da glória. Hoje nós vimos isso, o Senhor falando assim, lá na palavra do Senhor falando assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse templo aí vai cair, mas eu vou erguer templos que a glória serão muito maiores. Que templos são esses? É esse tijolo? Não. São os cidadãos do reino dos céus que andarão com a manifestação da glória de Deus. E eu te pergunto uma coisa: algum dia da tua vida a glória do Senhor se manifestou de forma poderosa? Algum dia da tua vida? Na minha já se manifestou. Por diversas vezes. Por diversas vezes Deus já me usou com pessoas que estavam de repente em situação tão difícil e falando: eu preciso de Deus. E quando essas pessoas precisaram de Deus, essas pessoas encontraram a Hosana. É engraçado isso, parece prepotente isso, mas não é. Isso não é só para a pastora Hosana, isso é para você. Quando as pessoas precisarem que a glória de Deus se manifeste,
Epa! Não, eu preciso de uma solução, porque eu estou com um problema muito difícil e eu não estou conseguindo. Eu já tenho a chave. Essa porta que você quer abrir, a chave está lá na mão daquela cidadã lá de camiseta listrada lá. A irmã Marli. Vai lá que a chave dessa vitória está na mão dela, porque ela é uma cidadã do reino. E de repente nós paramos e perguntamos assim: mas que é isso? Eu tenho a resposta, você tem a resposta. Porque a resposta chama-se Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo aqui? Aleluia! Então fala, eu tenho a chave. Eu tenho a resposta. Porque eu tenho Jesus Cristo. Pastora, por que eu não consigo às vezes? Por que eu não consigo às vezes? Porque para eu conseguir ouvir a voz de Deus e aquilo que Deus diz para mim, aquilo que o rei diz, eu preciso estar em muita intimidade com ele. Mas, pastora, muita intimidade com ele é só quem é pastor, quem é bispo, quem é apóstolo, quem é... Não. Intimidade com o Senhor é para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador e que o Espírito Santo veio e fez morada nele. Quem é que aconteceu isso aqui? Quem aconteceu? Então é para você intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem, que são íntimos dele. Deus tem segredos para revelar para a tua vida. Como que eu faço, pastora, para conseguir entender e ouvir? Eu preciso estar sabendo o que ele quer falar comigo, através da palavra dele. E estar orando e conversando com ele. Eu não conheço ninguém sem conversar. Só de olhar aquela pessoa, todo dia passa na minha rua, eu conheço a pessoa? Não. Eu identifico aquela pessoa, mas não conheço a pessoa. Mas se eu passar a ter uma conversa com a pessoa, todo dia eu converso com a pessoa, ainda mais eu converso de manhã, de tarde, de noite, eu passo a ter intimidade, eu passo a conhecer os sonhos daquela pessoa, o projeto daquela pessoa, os desejos daquela pessoa. A mesma coisa é com o Senhor. Eu agora faço parte do reino de Deus. Eu não posso mais estar fora do seu governo. E deixa eu te falar uma coisa. Só existe reino. Eu achei interessante isso. Sem um monarca, sem um rei, não tem reino. Eu não estou dentro do reino. Eu posso estar no espaço físico, mas eu não estou no reino e eu não tenho direito das bênçãos daquele reino. O que isso significa, pastora? Se eu quero as bênçãos de um reino, eu tenho que ter um rei. Eu tenho que ter alguém que governa a minha vida, que me direciona, que me diz o que eu quero fazer. Eu não posso sair daqui e cair de paraquedas no espaço geográfico